É porque eu vejo o Plata e o Luiz Araújo mais versáteis, jogadores mais versáteis do que o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves e o Wallacian, né? Você perguntou, né, Isso. Letícia? Eu os colocaria já de saída. O Wallacian, talvez não, por causa do Juninho, né? Porque o Juninho seria o substituto natural do Pedro. O Pedro, para mim, tem que ficar no formol para jogos grandes, entendeu? No caso, jogos de Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, a não ser que seja uma fase decisiva aí de Copa do Brasil e tal. Então o Flamengo tem o Juninho, pode colocar o Juninho e o Olacian como um imediato para entrar no segundo tempo ali. Sobre o Matheus Gonçalves, não. O Matheus Gonçalves seria, na minha opinião, um jogador para começar jogando pelo lado direito na ausência do Gerson. Eu acho que esse é o posicionamento ideal dele. Ele pode jogar mais centralizado também, mas eu gosto muito de ver o Matheus Gonçalves jogando pelo lado direito. Então eu colocaria nessa posição na partida contra o Botafogo da Paraíba. Eu vou Ô, até ô, complementar. Oh, pode falar, professor, não, desculpa. eu só, e aí eu vou, em cima do comentário do Bernardo, vou fazer uma pergunta para ele também. Você falou do Matheus Gonçalves, o Bernardo, que seria o substituto imediato do Gerson. Você tem ali Luiz Araújo, Plata e Matheus Gonçalves para colocar, para substituir o Gerson. Quem você acha que entrega mais para o time? Porque o Matheus Gonçalves ele é muito criticado em alguns momentos por ele não finalizar jogadas, Bernardo. Ele dribla, ele é muito habilidoso, o garoto é muito bom de bola, mas falta no terço final ali, né? A finalização, o chute pro gol, ele não consegue fazer tantos gols. E aí o torcedor entende também que o Plata é mais pronto, o Luiz Araújo é mais pronto. Aí eu achei curioso quando você falou isso, né? Eu colocaria ele como um substituto do Jeff. Os outros dois não, nesse momento? Porque eu vejo o Plata e o Luiz Araújo mais versáteis, jogadores mais versáteis do que o Matheus Gonçalves. O Plata, isso foi até dito pelo Sebastião Becassese, né, o técnico da seleção do Equador, que é muito bom técnico. Ele fala, cara, o Plata eu posso usar como um centroavante, um ponta pelos dois lados e centralizar atrás do centroavante. O O Luiz Coringa, né? Araújo. Quase isso. Exato. Você pode escalá-lo em qualquer lugar ali do setor ofensivo, né? Foi basicamente isso que o BKSS falou. Sobre o Luiz Araújo, eu acho que é um jogador de muita qualidade para ficar confinado apenas ao lado direito. Eu vejo, inclusive, isso aconteceu já em algumas partidas. Me lembro do jogo contra o Vasco no ano passado, que ele foi um substituto do Arrascaeta, né? Jogando mais centralizado. É um jogador que tem uma chegada muito forte, é um jogador muito vertical. E o Matheus Gonçalves eu vejo rendendo muito mais pelo lado direito. Há quem discorde de mim e tá tudo certo. Acha que o Matheus Gonçalves deve ter mais liberdade para jogar mais centralizado. Eu o vejo rendendo mais pelo lado direito. Como existe, para mim, uma versatilidade maior no Plata, principalmente no Plata e no Luiz Araújo, eu colocaria o Matheus Gonçalves como reserva, talvez não imediato, mas um reserva do Gerson, tá? Você pode jogar com o Luiz Araújo por ali, é a posição na qual ele rendeu mais no São Paulo e na MLS, né? Jogando mais pelo lado direito e tal, mas eu vejo Luiz Araújo e Plata jogadores mais versáteis, tá? Do que necessariamente o Matheus Gonçalves. E até diante disso, professor, eu já te passo, né, a palavra aí para você também externar a sua opinião sobre isso. Matheus Gonçalves, por exemplo, você observa o garoto mais como um meia ou como um ponta? Porque o Felipe Luiz foi perguntado sobre isso na última coletiva e ele falou que entende, né, claro, o debate, ele até falou, eu assumo, né, eu usei ele como meia na final do Mundial Sub-20 ali, quando o Flamengo enfrentou o Olympiacos, agora vai enfrentar o Barcelona na categoria, e aí ele pontuou perfeitamente sobre essa questão que ele acredita que o jogador ele é mais potencializado na ponta direita do que centralizado. Eu confesso, claro, respeitando sempre o Felipe Luiz, porque o treinador é ele, então ele que decide, como ele mesmo já falou, né, na mesma coletiva, mas eu confesso que eu particularmente gostaria de ver o Matheus centralizado em mais algumas oportunidades, professor. O Felipe já deixou claro, né? O torcedor tem muito esse questionamento. Nas coletivas, há sempre uma esperança por parte da torcida que alguém pergunte por que o Matheus Gonçalves não tem oportunidades fazendo a função do Arrascaeta, né? Jogando mais por dentro. E ele já explicou dessa forma, ele prefere o jogador mais pelo lado direito, porque tem o 1 contra 1 muito forte, o drible. Ele é um jogador muito ousado, vai para cima, ele tem essa habilidade que pelo lado você explora mais, pelo meio ele não consegue render a mesma coisa. Aliás, De La Cruz e Matheus Gonçalves, né, que o torcedor questiona muito isso, por que os dois não conseguem, ou o Felipe não pensa
em utilizar os dois jogadores numa eventual substituição ao Arrascaeta, né? Por que não o De La Cruz? Por que não o Matheus Gonçalves? E aí é pela característica, né, Letícia? Eu acho que o Flamengo vai ao mercado buscar esse meia, porque o Felipe Luiz já no dia a dia e nos jogos, ele já deixou claro que ele não vai utilizar o Matheus Gonçalves por dentro, uma vez ou outra numa necessidade. Ele já utilizou o Gerson em alguns momentos, mas não faz com o Matheus nem com o De La Cruz. E eu acho que o Matheus não entrega tanto por ali, não. Os melhores jogos dele, as melhores partidas, aquelas partidas que ele entrou no segundo tempo, ele conseguiu fazer jogando pelo lado direito do ataque. Vocês vão lembrar que lá no primeiro jogo da pré-temporada, o Matheus Gonçalves começou jogando na meia. O primeiro jogo ali, e aí o Felipe Luiz no segundo tempo tira o jogador, substitui. Quer dizer, ele fez uma tentativa, depois aí chegou a tentar em outros jogos, mas não deu muito certo. Eu imagino que esse jogador, para essa função, o Flamengo está no mercado em busca, e o Matheus vai ficar ali com uma opção pelo lado direito mesmo do ataque. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.